amigos. Mais uma vez aqui estamos para outra edição do podcast Gente que Fala. Eu recebo hoje com muito prazer o meu amigo José Américo, que tem muita história para contar. Seja bem-vindo, José Américo. Eu que agradeço, Fausto, a você e aos seus ouvintes, Muito obrigado. telespectadores. Muito obrigado. Você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo, Que lugar? na cidade de Castilho. Castilho? Castilho é a cidade onde a cidade sede da hidrelétrica de Jupiá. Fica nas margens do Rio Paraná, onde o rio Tietê deságua no Rio Paraná. Sim. Do lado esquerdo é Castilho, do lado direito é Pereira Barreto. Sim. Então Castilho fica nessa Você nessa veio para região. São Paulo com quantos anos? Vim com 18 anos, em 1972, vim estudar, né? Vim fazer jornalismo. Sim. Aí fiz jornalismo aí na ECA, né? Na ECA USP. Na ECA USP. E aí trabalhei na imprensa também vários anos e depois eu fui mais para a área política, né? Embora Então, me mantivesse sempre muito próximo da comunicação. o Zé Américo, ele, então, vocês já ouviram, ele é jornalista, ele foi deputado estadual e também vereador por São Paulo, foi presidente da Câmara Municipal também, Exatamente. ex-presidente do PT. Nós vamos falar, tem muita coisa ainda que você precisa contar para o espectador. Você fez as suas atividades principais durante a carreira, uma carreira muito bonita, viu, Zé Américo? Obrigado. Você foi deputado em que ano? Eu fui deputado, eu fui eleito pela primeira vez em 2000 assumi 2015, né? 2015 até 2022. Depois você não se reelegeu ou não quis Não, ser eu fui candidato a deputado federal e fiquei como suplente. Eu sou Sim. suplente de deputado federal, isso. Sim. Prestes a assumir ou isso Não, ainda não vê? provavelmente não. É. Mas, enfim, E agora tem eleição de novo? tem Você- eleição de novo, mas eu não sou candidato. Não. Estou coordenando a campanha de um grande amigo meu, que é o Rui Falcão. Estou apoiando Jornalista? o jornalista Rui Falcão, estou É. apoiando o Rui É. e apoiando outros companheiros, Sim. mas eu não sou candidato. Por que você não quer mais? Não é que eu não queira mais, né? Por enquanto, eu acho que não. Eu estou como consultor na Assembleia Legislativa da bancada do PT, né? Sim. Então, mas, por enquanto, não. Nessa campanha eu não quis disputar. Pode ser Sim. que eu venha disputar nas próximas, né? Sim, mas essa aqui não. Essa não. Entre jornalismo e política, o que você mais gosta? Eu acho que das duas coisas, né? É. Duas coisas. Mas eu gosto muito de jornalismo. Gosto muito de ele vê a notícia acontecendo, né? E agora com os grandes meios de comunicação, né? Com os novos meios de comunicação, você vê as coisas chegam para você quase que simultaneamente. Elas acontecem e chegam para você, né? É. E aí eu fico, né? Geralmente me leva a uma preocupação, um pensamento, uma reflexão, né? Não preocupação, mas uma reflexão de há 30, 40 anos atrás, como era possível a gente sobreviver naquele mundo onde as informações demoravam para chegar. Sim, sim. É verdade. Né? É Hoje eu verdade. vou lá na internet e pego tudo acontecendo. Eu tal, tenho né? 62 anos de carreira no jornalismo, né? E se a gente lembrar do passado, puxa vida, mas como é que a gente se virava? E a gente se virava. A gente se E virava. as coisas saíam certas. Eu estava na redação da Folha de São Paulo, eu era repórter da Folha, em 1977. Foi lá que você começou no jornalismo, não? Não, eu comecei antes no Diário do Comércio, Sei. Você lembra que ano? em 1975. Sim. Meu editor era o Fúvio Abramo, né? Fúvio Abramo. Um velho militante Sim. de esquerda, tal, Sim. né? Sim. Se bem que o Diário do Comércio não era um jornal de esquerda, ele era ligado à Associação Comercial de São Paulo. É, isso mesmo. Um bom jornal, fazia uma cobertura boa da cidade Então, de São Paulo. você vê, aí depois nós vamos tocar nesse assunto. Ele trabalhava num lugar que não era de esquerda, Não era. mas ia muito bem. Ia muito E bem. se dava muito bem com todos. Claro. E todos se davam muito bem com ele. Exatamente. Coisa que hoje não está acontecendo. Você não tinha o ódio político, não era uma coisa Exatamente. pronunciada, né? É. O Brasil, Hoje está demais.
O Brasil, veja bem, a gente não pode dourar muito a pílula, porque o Brasil é um país violento, né? É, O, infelizmente, né? é, o Brasil é um país violento. É um país que viveu séculos de escravidão, né? A escravidão, ela tinha como um dos pilares a tortura do ser É, humano, né? Você vai na é, Bahia, vê o Pelourinho. O que é o Pelourinho? O Pelourinho é, era onde pendurava os negros, né? exatamente. Então era aquela coisa assim, o garoto era criado num quintal onde ele via as pessoas sendo torturadas do lado. Então o Brasil é um país violento, naturalmente violento. Mas, de todo modo, o ódio político ele era menos acentuado aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né? No nosso período, no seu período de jornalismo, ele era menos Sim, acentuado, sim. né? O ódio político no Rio Grande do Sul era muito forte. Teve revoluções no Rio Grande do Sul, guerras civis do Rio Grande do Sul, incríveis, né? É, A Federalista do Rio Grande do Sul é, foi onde se inaugurou a chamada degola, né? Então, o povo era assim, né? No Rio Grande do Sul, qualquer coisa se pegava armas na política. Mas no estado de São Paulo, tirando o período, digamos assim, o período que a gente podia chamar da Revolução de 30, você tem uma situação, a solução mais ou menos pacífica dos problemas. O que leva, porque São Paulo é um estado que se aproximou muito dos modelos europeus e americanos, porque era um estado que se formou pela agricultura, pela imigração. Então, um estado que tinha essas coisas da tolerância, né? é isso. Esse Brasil mais recôndito, mais bravo, mais briguento, não era muito aqui, né? Esse Brasil dos cangaceiros, dos jagunços. Mas, de qualquer forma, infelizmente, e essa situação que você está contando aí, né? O Fulvio era um cara de esquerda que convivia muito bem no Diário do Comércio, É, muito bem. Depois de lá, eu fui para a Folha de São Paulo, onde também as coisas eram assim, né? Apesar de você sobreviver naquela época, a gente viver naquela época sob a ditadura militar, mas o convívio na redação era um convívio bem razoável, não tinha esse ódio político, né? é, As pessoas sabiam discutir, gostavam de discutir, né? é. E a gente não vê uma luz no fim do túnel sobre isso, sabe? É um processo mundial. É um processo mundial, né, Fausto? É mundial, É mundial. mundial. Aliás, podemos ir para o seu telespectador aqui, a gente deixar bem claro que o Brasil nem é o lugar onde a gente pode encontrar essa violência política mais acentuada. Os Estados Unidos é muito mais hoje. É, Os Estados Unidos é muito mais violento do ponto de vista da política americana. O Estado americano é mais violento que aqui. é. Aqui você tem E, uma violência que é produto da delinquência. Da delinquência, certo? É um grande problema brasileiro. Você mesmo lembrou agora, quando a gente conversava, que isso vai ser um tema da campanha eleitoral, é, né? Mas a delinquência, né? Quer dizer, agora, a violência política, ela é mais acentuada hoje nos Estados Unidos. Você vê o Trump, por exemplo. O presidente Trump, ele age, ele transformou a violência em arma política. Ele persegue, ele vai atrás, ele denuncia, ele não cumpre lei, enfim, essas coisas todas. Então, porque os Estados Unidos também é um país, não sei se os brasileiros às vezes não sabem disso, mas os Estados Unidos é um país também onde a delinquência é muito grande. Só para te dar uma ideia, os brasileiros você conhece, pelo menos a gente ouve falar, uma cidade chamada Baltimore. 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 Baltimore tem um nível de assassinato por 100 mil habitantes 3 vezes o de São Paulo. São Paulo tem em torno de 10 a 12 mortos por cada 100 mil habitantes. Eu estou aqui aumentando um pouco porque eu acho que as nossas estatísticas não são tão Sim, crédulas e não dá para sim, acreditar muito. sim. Mas tudo bem, vamos supor que seja 12. Baltimore tem 36 por 100 mil habitantes, né? Washington, por exemplo, é uma cidade que tem um índice de mortalidade também por assassinato maior que São Paulo. Então você está falando de um país, os Estados Unidos é um país violento também, né?
Os países que tiveram a escravidão na base também são violentos. Mas essa delinquência que sempre existiu nos Estados Unidos e no Brasil, e está aumentando por uma série de coisas, ele é um dado. Agora, a política, a violência política, não. A violência política é uma coisa nova nos Estados Unidos. Assim, de muita violência, né? A O Estado... a intolerância... Exatamente. O Estado promovendo a intolerância. A intolerância é uma coisa que atrapalha muito a vida da gente. É muito diferente do passado, não é? Muito diferente. Sim, muito diferente do passado. Você mora na Moca. Moro na Moca. Pois é. Tão bom conversar com os vizinhos. Antigamente, sentava verdade. todo mundo na calçada, punha a cadeira na calçada, Exatamente. batia papo e papá, essas coisas acabaram. Isso era muito comum no estado de São Paulo inteiro. É capaz de passar inteiro. um moleque com uma bicicleta e levar o celular, levar Exatamente. te agredir. Tem uma coisa, Fausto, que é o seguinte, você tocou num outro assunto, né? A delinquência. A delinquência em São Paulo, até 1980, veja bem, gente, até 1980, não faz tanto tempo, né? Uns 45 anos. Em 1980, e você se lembra bem, você já era jornalista na época, eu também era, São Paulo você tinha uma delinquência relativamente baixa, por incrível que pareça, apesar de a cidade já ser muito grande. E você não tinha assim, grandes quadrilhas. Você tinha quadrilhas pequenas, tal. Então, aí começaram nos anos 90 a aparecer as famosas chacinas. Acho que eram briga de bandidos contra bandidos, né? Então, as chacinas. Tal. Muita gente ficava assustada com aquilo, mas de qualquer forma, aquilo para o cidadão comum, era relativamente uma violência relativamente baixa. Né? O número de assassinatos era relativamente baixo. A partir dos anos 90 é que as coisas ficam muito ruins no estado de São Paulo. Depois do nascimento da principal organização criminosa do mundo, né? Uma das maiores organizações criminosas do mundo, nasceu em São Paulo, nos anos 90. Mas não é só essa organização. O problema é que essa delinquência, essa pequena delinquência que atinge as pessoas e que precisa ser combatida, né? De algum jeito. Ela decorre da desigualdade econômica, decorre da falta de instrução, decorre de muitos fatores. Educação. Agora, de todo modo, você não vai esperar as pessoas ficarem educadas para você exigir... Vai demorar muito. Vai demorar. Então, você tem que ter repressão. Né? Tem que ter repressão, então tem que ter uma polícia bem paga e bem treinada, né? Para reprimir esse crime, né? E primeiro dissuadir o crime com a polícia ostensiva, a polícia militar, por exemplo, ostensiva. E a polícia civil, né? Para poder investigar e punir o crime. O fim da impunidade leva a um rebaixamento muito grande da violência. Quando a sociedade mostra que não existe impunidade, que se você fizer um crime você vai ser punido por ele, a violência diminui, como aconteceu em Nova York. Nova York, nos anos 70, era uma cidade violentíssima. Né? A partir dos anos 90, quando aqui aumenta a criminalidade aqui, em Nova York diminui. Em Baltimore, como eu falei, St. Louis, não. Mas Nova York teve um processo de rebaixamento da criminalidade. Né? Por quê? Porque cometeu um crime, você tinha que pagar por esse crime, entendeu? Nova York é um mundo, né? É um mundo. 8 milhões de habitantes. Como é que você descreveria o presidente Lula? Olha, o presidente Lula, eu trabalhei com o presidente Lula, eu assessorei ele em 89, na campanha de 89, campanha de comunicação, né? Eu era coordenador de comunicação da campanha do presidente em 89, né? Contra o Collor. Depois, em 98, eu voltei a trabalhar com ele. E uma pessoa, assim, extremamente inteligente, sensível e muito generosa. Uma pessoa muito generosa, muito... Carismático, né? Carismático. Mas antes disso, ele é uma pessoa generosa, né?
mas muito inteligente, muito perspicaz. E uma pessoa assim que eu confio muito no presidente Lula. O PT de 1980 mudou muito para 2026? Mudou. Mudou porque ele ficou muito maior, né? Hoje, Fausto, o PT, só vou dar um exemplo. Na eleição de 2024, não, desculpe, perdão, de 22? 22, É, o presidente Lula e o Fernando Haddad, que foi nosso candidato ao governo do Estado, eh, tiveram 30% dos votos em todas as cidades do estado de São Paulo. Pelo menos 30% dos votos. Então, quer dizer, eu quero dizer assim, é um partido que tem 30% dos votos no Brasil. Então, sim. Já há é um algum partido tempo, né? enraizado, É, enraizado. Inclusive é, no estado de São Paulo, é um estado mais conservador. Em 1980, o PT era mais uma proposta política, ideológica. Hoje ele é um partido enraizado, né? Como os partidos europeus foram, né? No seu apogeu, o Partido Trabalhista inglês, o Partido Socialista francês, etc. Né? Então, o PT hoje é isso, né? É uma potência, porque tem aí uma parte da população que se considera petista, né? é. Você concorreu a um cargo eletivo pela primeira vez em que ano? Eu concorri a primeira vez em 82. Foi Né? eleito vereador. Não. Em 82 eu não me elegi. Ficou suplente. Fiquei como Sim, suplente. sim, Aí depois eu parei de concorrer e tal, sim. e aí eu vim me eleger vereador por uma. Eu fui. Eu trabalhava. Eu era secretário de comunicação de Mauá e vim ser candidato aqui em São Paulo em 98. Sim, Aí fiquei como suplente, sexto suplente. 98. Mas, Fausto, por incrível que pareça, em 2000, seis vereadores do PT se elegeram se elegeram deputados. E eu assumi. É, olha, Assumi no meio do governo da Marta é, Suplicy. nem você esperava, Nem né? eu esperava, claro. É, Né? Então, nem eu esperava. Já imaginou o sexto suplente assumir? Não sexto, existe isso. 1, 2, 3, 4, e foi. Eu olhei e falei, pô, mas. É, é. Né? Era de madrugada, assim, naquela época não tinha internet, né? Então você ficava olhando e falei, puta. E onde é a região de São Paulo que você tem mais votos? Eu sempre tive mais no fundão da leste e Zona Leste? e na região de Pirituba, Vila Brasilândia, por aí. Sim, sim. Mas, enfim. Aí eu assumi como suplente de vereador, aí virei vereador definitivo e depois eu me elegi mais 3 vezes para a Câmara. E me elegi. Aí embalou, né? Aí embalei. Aí depois me elegi deputado estadual 2 Mas vezes. você foi presidente da Câmara. Fui presidente da Então, Câmara. que governo? Eu fui durante o governo do prefeito Haddad. Do Haddad? Aí, eu era presidente da Câmara, nos 2 primeiros anos do Haddad, e nos 2 últimos do Haddad eu fui secretário de Relações Governamentais do Haddad. Sim, Né? Então, sim, participei da sim. gestão do prefeito Haddad, aliás, quem considero amigo Olha, vocês e ali um admirador. Aí, ó. vocês aí com o plano diretor estratégico da Isso, cidade de essa aí São eu era Paulo. presidente da Câmara, fui levar o Ah, plano diretor para o Fernando Haddad. Fernando Haddad. Fernando, que é uma pessoa que eu tenho assim extrema admiração também. Quando você chegou à Câmara, Américo, quais foram os primeiros desafios para você? Bom, agora eu sou vereador. Você entrou lá? Sentei lá. Ó, É, bom, primeiro era você entender a cidade de São Paulo, né, é, Fausto? É uma cidade que tem. é um país, né? Não, é um país e é uma cidade com muita contradição. Eu aprendi muita coisa, né? É, Aprendi, por exemplo, sobre o que causa enchente em São Paulo, aprendi sobre a importância do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, né, que você precisa regrar a cidade. Né? Ela é uma cidade impermeável. impermeável, mas é uma cidade que levou muito tempo sem plano diretor. Vocês acreditam que o primeiro plano diretor de São Paulo foi feito no governo do Jânio? Né? O texto base desse plano diretor
Foi feito por Isso uns foi em 85, então? 85, o Jânio se elegeu em 85, É, né. é. Eu acho que foi de 86, 87, Aham, Fausto. aham. Mas eu vou contar uma aqui que você vai morrer de rir. Hã. Uma pessoa que você conhece, É, conheceu, né. é. Eh, o secretário de comunicação do Jânio era um jornalista chamado Odon Pereira. O Você Dom claro, Pereira. você conheceu. Claro, Trabalhou na Folha, tal, claro, né. claro, claro. E o Odon era um cara brilhante. Bebia feito um gambá, viu, gente. Mas era um sujeito brilhante. Aham. Aí disse que o Jânio pediu para ele um plano diretor, né. Esse São Paulo não tinha um projeto de plano diretor. Pois o Odon fez. Ele tomou várias garrafas de uísque, mas ele fez, né, essa proposta. As garrafas de uísque eu tenho certeza que ele tomou. E o plano ele fez, isso é oficial, Olha né. aqui também o O plano é espectador. oficial. Ele fez uma proposta, aí o Jânio encaminhou essa proposta para a Câmara e foi aprovado o primeiro plano diretor. Só para o telespectador entender, gente, significa o quê? Que São Paulo não tinha regras, né. A cidade não tinha regras. Quer dizer, mal ou bem hoje, a cidade já está construída, mas ela tem regras. Tem lugar que você não pode construir um prédio de 30 andares. Tem lugar que você não pode construir, porque é uma, digamos assim, é uma área verde que você precisa preservar, né. Tem lugares que, digamos assim, que você precisa estimular a ocupação, porque existe infraestrutura e está ficando despovoada. Então, por exemplo, a região central de São Paulo, o plano diretor atual, ele orienta para que ali seja ocupado por moradia. Por quê? Porque é uma região que está ficando, o comércio está saindo dali, né, seja porque está mudando de lugar, seja porque a venda por internet é muito grande, né. Então o comércio está saindo dali, então está ficando uma região desabitada, mas ali tem infraestrutura, tem transporte, tem metrô, tem ônibus, tem água, Tem luz, tem tudo, tudo, tem tudo. tudo. Então o plano diretor orienta para que as pessoas passem a morar lá, né, que a prefeitura faça planos habitacionais. Isso tem sido feito, as várias gestões têm A sede procurado. do governo estadual, você acha que convém ir para lá? Eu acho que convém, É, né. eu também acho. Eu acho muito bom, É, né, a proposta de levar o governo do é, estado lá para a região central, é, né, a prefeitura já está lá, né, é. e acho que tem que fazer planos habitacionais recuperando aqueles edifícios, né, fazer os famosos retrofits, né, e acho que é uma coisa muito boa, não só prédios administrativos, mas também prédios, a habitação popular, né. A gente sempre é um pouco saudosista, né. Antigamente a gente ia para a cidade, porque você morava no bairro, para onde você vai? Vou para a Vou cidade. para a cidade. Cidade era o centro, Sim, né. E a gente ia passear no centro, ia ao cinema, ia ao sim, sim, teatro, claro. ia, enfim. E hoje está meio complicado fazer isso, É né. difícil fazer, porque você É, tem, como está despovoado, né, você tem às vezes muito uma sensação de insegurança grande, né. sim, sim. Você foi secretário de abastecimento e de comunicação também na gestão da Isso, marca. exatamente. O Como foi primeiro essa experiência? abastecimento, bom, eu Abastecimento. olha, o abastecimento eu gostei bastante. Foi um período pequeno, mas que me trouxe, assim, uma experiência muito grande. A Secretaria de Abastecimento ficava do lado do mercado municipal, né. A Secretaria de Abastecimento naquela época, Paulo, tinha uma a cidade de São Paulo, ela tinha atribuições muito amplas. Então, por exemplo, ela cuidava da merenda escolar, né. Já naquela época, a gente já oferecia alguma coisa em torno de mais de 1.200.000 refeições por dia. E a merenda escolar era processada pelas escolas, que tinham as famosas merendeiras, né, naquele tempo, que era muito É, legal. famoso. Então você levava É. a comida para esses lugares, e tinha lá uns 400 carros que levava os mantimentos e as merendeiras processavam, né. E era uma categoria maravilhosa, umas mulheres dedicadas, né, gente muito boa. E foi uma pena, porque hoje você até tem mais refeição do que naquela época, né. Hoje fala aí em quase 2.000.000 de refeições, mas grande parte terceirizada, né. Tudo bem, foi uma decisão
inclusive no governo da Marta, né? Quando já estava começando, né? Terceirização. Hoje é basicamente terceirizada a merenda, né? De todo modo, a gente gerenciava aquilo, né? Hoje é a Secretaria da Educação, mas naquela época era o abastecimento. E coordenava também os mercados de São Paulo e as feiras livres. Tem 1000 feiras em São Paulo, né? Então, é um negócio assim, muito, muito amplo, né? Feira todo mundo gosta, mas ninguém quer Que é na na sua porta, casa. né? Ah, é isso aqui Ah, o falso. ah. Você é uma coisa impressionante. Gente, é quase impossível você mudar uma feira de lugar. É, Porque, exatamente. tudo bem, a população já se organiza e fala para tirar a Já feira está lá, dali. deixa que fique. Não, a população se organiza para tirar a feira dali. Aí aonde você vai encontrar o lugar? Não encontra. Só se você tiver uma área da prefeitura para você poder fazer a feira confinada. É. Mas se for em rua, você não vai encontrar o lugar. Né? Então é isso. Você já ouviu falar, antigamente, hoje não, hoje está bem regulado, tá? Mas antigamente a prefeitura que construía as lombadas, né? É. Então também era isso. As pessoas pediam lombada na rua, aí você, um amigo, que eu gosto muito, né? Até hoje, um amigo meu, muito importante na minha vida, ele foi subprefeito, ele falava, Zé Américo, eles iam pedir lombada para mim. Eu falava, pode se reunir, fala para onde coloca a lombada. Ele fala o nome. Se, não, Vicente Cândido. Ah, o Vicente O Cândido. Vicente, que é uma figura generosa. Foi subprefeito de Santo Amaro? Não, de Campo Limpo. Campo Limpo. O Vicente é uma Da pessoa região lá. genial, uma pessoa genial, extremamente grande amigo meu. Né? O Vicente que falava para mim, Zé Américo, pergunta para as pessoas o seguinte, onde elas querem que construa. E aí, raramente elas indicavam. Às vezes indicavam, tudo bem, ele ia lá e fazia. Uhum. Porque naquela época não estava regulado. As lombadas você podia colocar, a prefeitura punha onde achava que devia pôr. Sim. Não estava regulado. Depois houve uma evolução, houve uma regulagem por parte do trânsito. Hoje só a CT pode autorizar. E aí uma lombadas. decisão técnica, né? Isso. A decisão agora ficou uma decisão técnica. É. Mas naquela época onde podia construir, as pessoas se reuniam. Nossa, imagina, elas brigavam. Não conseguiam chegar à conclusão do lugar. É. Às vezes chegava, né? Você gente falava, às vezes chegava. Para evitar alta velocidade, né? Isso, exatamente. Agora, a gente riu aqui, mas a lombada, naquela época já era, e hoje também, ela é uma defesa. É uma defesa da população, né? Evita a alta velocidade, evita, né, acidente, etc. Então é uma coisa muito justa, né? Então, o meu amigo era uma pessoa extremamente humana, né, generosa. Ele fazia isso, ele que dava aquelas brigas, aí ele tinha que chegar no momento e arbitrar, e dizer, vai ser aqui, ponto. Porque senão não conseguia construir, porque o pessoal ficava brigando ali, né? E na área de comunicação da gestão da Marta? Você Olha, eu fui secretário, fiquei muito tempo lá, foi onde eu fiquei mais tempo, né? E fizemos acho que foi um ótimo trabalho naquela época. Como era o relacionamento seu com a imprensa? Olha, era muito bom, né? Era muito bom. Eu acho que eu fiz uma relação, fiz muitos amigos na imprensa naquela época. Sim. Você atendia todo mundo, isso eu me lembro. Atendia todo mundo. Eu fiz um trabalho com jornais de bairro em São Paulo. Que geralmente são esquecidos. Que são esquecidos, né? Os jornais de bairro naquela época a gente fez um trabalho bom. E eu tinha, assim, uma prática, né? Naquela época, a internet não era tão desenvolvida, e eu geralmente dormia depois que eu via as manchetes do dia seguinte. Então, é a preocupação na diária. Mais ou menos 2h30 da manhã, eu conseguia pegar todas as manchetes dos principais jornais e já mandava os comandos por e-mail. E depois eu ia dormir, acordava às 10 da manhã. Sim. Aí a Marta, que não estava habituada comigo ainda, Zé Américo, mas... Você chega às 10 horas da manhã aqui? Ela acordava cedo, né? Zé Américo, você está acordando às 10 da manhã? Eu falei, Marta, acordando nesse momento. Você quer saber o que aconteceu na cidade? Como assim? Eu fui dormir 2h30 porque já tinha visto tudo, já tinha orientado tudo.
Nossa, que legal! Aí ela aprendeu, né? Que Sim, eu sim. não dormia antes de ver as manchetes dos jornais do dia seguinte. Sim, sim. Então, quando eu dormia, tudo já tinha Porque acontecido. sempre é uma preocupação, né? Exatamente. É, E também eu tinha uma boa rádio escuta na época, né? é, Então, de modo que o pessoal que chegava de manhã já pegava os meus comandos, mais a rádio escuta e fazia a coisa da plena resposta, é, tal, né? é, Atendia a imprensa, que eu acho que é fundamental. é, A imprensa, em geral, é uma coisa positiva para os governos, é, inclusive para apontar críticas. Eu não é. sou daqueles que fico agastado com as críticas. Eu Não acho é que a dono gente da verdade, né? não, e a gente tem que responder, É, né, é, tem que responder e ponto, é, entendeu? Às vezes a gente pode ficar chateado, mas você responde. claro. A imprensa em geral é positiva. Acho inclusive, Fausto, que quero dizer o seguinte, acho inclusive que a imprensa tem tido um papel positivo em relação ao governo Lula, governo do Sim, presidente Lula, sim, né? Às vezes sim, pessoas assim do nosso partido criticam, tal, e eu não critico. sim. Eu, quer dizer, critico, obviamente, mas eu acho assim, você somar os prós e os contras, o- os prós são muito maiores do que os contras, né? É, Você teve uma imprensa, por exemplo, a Rede Globo sustentou e sustenta até hoje a denúncia do golpe, da tentativa de golpe no país, né? A é, Globo bancou isso, é, né? é, Então você tem uma imprensa, no geral, positiva, né? é, A imprensa, por exemplo, combateu o negativismo, o negacionismo em relação às vacinas, né? Então, combateu, a imprensa fez uma estatística paralela sobre os mortos da Covid e tal. Foi um trabalho de utilidade pública fundamental que a imprensa desenvolveu, né? E depois a prática mostrou que estava certo, porque, afinal de contas, a Covid foi controlada graças à vacina, né? E a ciência evoluiu e as posições que a imprensa tem, em geral, são posições a favor da ciência, a favor da cultura, a favor da inteligência. Então, uma coisa muito positiva. é. Eu, infelizmente, perdi vários amigos durante a Eu pandemia. também perdi. É. Olha, estou mostrando aqui um portal de Américo, que já tem 3 anos. Eu tenho 200 pessoas, personalidades e Sim, notáveis que escrevem artigos. É um portal só de artigo. sim. Opa, Então, à sua disposição. muito obrigado. Você, Estou vendo ali o artigo de uma pessoa que eu conheço, gente boníssima, né? Veio da Justiça, José Renato Naline, Nalini, gente é, muito boa, viu? que hoje é secretário municipal, né? É, ele é uma Ele está com o pessoa, Ricardo Nunes. exatamente, ele é uma É, pessoa muito qualificada, é, né? eu Muito gosto muito qualificada, muito dele. inteligente, É, preparado, né? Gente é. boa. O Pazianotto escreve, tem vários. Tá bom, eu, O Roberto Freire, ele está em Brasília, mas sim, ele sempre manda artigos tá, mas muito obrigado, para vou nós, colaborar sim, muito viu? bom. E escreve sobre o que quiser, o Tá tema é ótimo. livre. Eu não censuro absolutamente nada. Sim, perfeito. Escreveu, eu publico. Tá Tá bom? ótimo. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Em 2004, você foi eleito efetivamente como vereador. Sim, A exatamente. lei de fomento à dança é uma de suas marcas. Por que focar na dança como política pública, Américo? Seguinte, vou te falar, porque nós tínhamos já o fomento ao teatro, né? Então, você tinha a lei, tem até hoje a lei de fomento ao teatro, que você garante verba para o teatro, né, para os grupos teatrais, você garante verba para eles, então eu fiz isso para complementar, eu coloquei a dança. Sim, Dança contemporânea, né? Você tem muitos grupos em São Paulo de dança contemporânea. sim, Então, hoje nós temos duas leis de fomento, as duas leis de fomento mais importantes da cidade de São Paulo são fomento ao teatro e fomento à dança. sim. Eu complementei, né?
Depois eu fiz junto com o Floriano Pêssaro, meu grande amigo vereador, nós fizemos juntos uma outra lei de fomento, que é o Prêmio José Renato de Teatro, Sim. que é um prêmio, né, que você premia vários grupos, assim, e você financia eles por ano. Então, essas leis de fomento, elas, na verdade, asseguram que haverá um investimento no teatro, haverá um investimento na dança, haverá um investimento no teatro também com a lei Zé Renato. Necessariamente, seja o governo que for, vai ter que investir, né, naquela área. A lei de fomento, Paulo, você tem uma outra também, que é o VAR, que foi feito por iniciativa do atual vereador Nabil Bonduc. O VAR, valorização das atividades culturais, né, é para grupos iniciantes de cultura. Então, essas leis de fomento, ela garante que qualquer governo você tem aquela verba destinada para aquela área cultural. São Paulo é a cidade talvez mais avançada em termos de política cultural do Brasil, porque ela tem essas leis que asseguram o investimento. E sabe como que os grupos são escolhidos? 3, sei lá, representantes do governo e representantes do setor a ser fomentado. Então, o teatro são representantes do governo municipal, numa comissão bipartite junto com os representantes da área teatral. Sim. De tal forma que você democratiza a escolha. Na dança, a mesma coisa. Você democratiza as escolhas. Né? Então, entra prefeito, sai prefeito, a lei de fomento é cumprida. Né? Você não fica à margem não fica à mercê de um secretário, né? Porque às vezes pode ter um melhor, pode ter um pior, tal, né? Enfim. Não fica à mercê de um secretário ou até mesmo de um prefeito. Né? Você falou que foi você e o Floriano Pêssaro, ele teve aqui, deu uma entrevista há poucos dias aqui. Opa, que bom. Eu gosto muito dele. Floriano foi vereador em São Paulo e foi deputado federal. Deputado federal. E agora está com o vice lá. Ele está com empresa, né? Geraldo Alckmin. Ele está naquela empresa, é uma empresa estatal que cuida das exportações brasileiras, né? Ele está muito feliz com o que ele faz. A SEX. Você foi coautor da lei que permite o funcionamento de imóveis comerciais sem alvará durante a regularização. Exatamente, isso mesmo. Como é que isso ajudou o pequeno empreendedor? Olha, é o seguinte, nós criamos uma lei, aliás, essa lei foi assinada por mim e pelo atual prefeito, Ricardo Nunes, que era vereador na época. Né? É o seguinte, se você entra com um pedido de regularização, você tem 2 anos para você regularizar, portanto, você não vai ficar, naquele período, você não vai ficar irregular. Sim. Né? E depois, se você justificar, você pode ficar mais 2 anos. Ou seja, 4 anos de carência para você obter a sua regularização. Então, isso, naquela época, tirou das costas dos pequenos comerciantes e pequenos industriais a pressão que eles sofriam, às vezes, da municipalidade e, às vezes, até da corrupção mesmo. Sim. Né? Que oprimia aquelas pessoas. E a insegurança. Né? Então, essa lei ela resolveu esse problema. Né? Então, acho que é uma lei que estimulou bastante o desenvolvimento da atividade comercial, industrial, etc. É aquela lei que dá certo, né? Aquela lei que dá certo. E foi assinada por vários vereadores na época, né? Entre os quais eu que puxei e mais o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Uma coisa que você sempre fez, defesa de bancas de jornal. Exatamente. As bancas de jornal, Fausto, elas tinham uma legislação do tempo do Jânio Quadros. Né? Uma legislação meio torta, que eu diria meio torta, né? Era coisa moralista do Jânio, não podia vender isso, não podia vender aquilo, né? O Jânio era cheio de... Não podia usar biquíni, né? O Jânio era cheio de coisinhas, né? Aí nós fizemos uma lei onde as bancas ficaram autorizadas a vender, além de publicações, poder vender doces, água, refrigerantes, isotônicos, né, de uma maneira mais ou menos livre. Aliás, sanduíche ela pode vender,
pode vender também produtos industriais, tipo guarda-chuva, tipo, enfim. Então, a banca liberar a banca para que ela funcionasse assim como, na verdade, uma loja de conveniência mesmo, Sim, né? sim. E nunca me esqueço que aqueles que eram contra, né, a legislação da banca, você quer transformar a banca em loja de conveniência? Eu falei, exatamente essa era a ideia. A ideia. Então, se o supermercado pode vender o que ele quer, se às vezes não está regular, são produtos que às vezes não estão dentro do escopo de autorização de venda do supermercado, mas eles vendem. Se as farmácias vendem o que elas querem, por que que as bancas não podem, né? Então fizemos essa lei e é a lei que vige até hoje, né? Você pode ver que as bancas hoje você pode comprar o que você Tem quiser nas bancas bancas. enormes aí, E também, a gente também fez essa lei, Fausto, levando em consideração as transformações do mundo editorial. Na medida que a informação veio para dentro da internet, diminuiu o papel, diminuiu Bastante. as revistas, os jornais, né? Bastante. É. Você se lembra que os jornais vendiam até 1 milhão de exemplares Sim. num final de semana. Tal. Sim. Hoje não existe mais isso. É. Né? As revistas... Estadão e a Folha no fim de semana, no domingo, chegavam. Se lembra? É. Né? É. Então a gente via aquela pilha ali, né? É. E as pessoas compravam, eu adorava comprar aquilo e tal. A Folha, às vezes, saía no sábado, né? Você ia no jornal, ia na banca buscar a Folha no sábado. Agora, aqui entre nós dois, não era mais gostoso ler jornal assim? Ah, claro que era. É. Uma coisa que eu adorava, por isso que eu gosto de banca de jornal, É. quando eu cheguei em São Paulo, era pegar aquele mostruário de jornais que tinha nas bancas, que a gente ficava lendo. Pô, aquilo era maravilhoso. Às vezes você comprava pelo título. Porra, esse título aí... Isso, exatamente. Eu quero ler isso aí. Né? Você tinha jornais que vendiam pelo título. É. Última Hora, do Samuel Weiner, É. para pegar um jornal assim, de qualidade nos anos 60, 50 e 60, Última Hora do Samuel Weiner, ele vendia pelos títulos. E Esse negócio esse assunto que a gente está falando, na minha época da Bandeirantes, Sim, o Cadum que me chamou um dia, era a equipe titular da notícia. sim, me Se lembro. deve lembrar. Opa, O Cadum que me chamou e falou assim, Fausto, você a partir de hoje, toda noite você vai ligar para os jornais para pegar as manchetes do pegar dia as seguinte. manchetes, claro. Eles começaram aí, né? Que legal. E eu fazia isso. E hoje é uma prática comum, né? É. Mas naquela época o objetivo era outro. Sim. Era furar o jornal, Furar o entendeu? jornal. Furar o jornal. Hoje talvez continue sendo. Porque o cara dava manchete e eu também pedia para ele fazer um comentáriozinho sobre, Sim. sobre a manchete. Sobre né? a manchete. Então eu estava furando o jornal, né? Claro, estava Tá furando certo. o jornal, óbvio. Hoje não tem mais esse negócio de furo, porque a internet acabou com isso, né? De qualquer forma, ainda tem essa prática de lembrar as manchetes e um pequeno comentário. Legal. Você foi presidente estadual do PT? Não, municipal. Cidade de São municipal? Paulo. É. Então está aqui errado para mim. Da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, entre 2008 e 2009. Isso. Que desafios você enfrentou nesse período aí? Período de construção partidária na cidade, né? Foi de organização do partido na periferia, criação de sedes e a chamada disputa política no país, né? O PT ainda não tinha a força que tem hoje, né? Embora nesse período ele já tinha ganho a eleição, né? Já governava o Brasil, mas não tinha a implantação que tem hoje, né? Então a gente buscou aumentar o grau de organização na cidade, expandir, né? Para recuperar o terreno que a gente tinha perdido aqui em São Paulo, né? Depois que nós perdemos a eleição para o Maluf, para o Pita, né? Então, o objetivo era a gente recuperar esse terreno, como conseguimos, né? E elegemos Marta em 2002, né? 2003, e depois elegemos Fernando Haddad. O anterior a Marta foi o Pita. Eu fiquei secretário de esporte do Pita durante 3 anos. Sim. Eu substituí o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, claro. Ele ficou 1 ano. Sim. E aí ele resolveu sair candidato a senador. Senador. E queria um período maior para fazer a campanha. Sim. E eu acabei ficando 3 anos. Ah, perfeito. Com o Pita. De secretário de esporte. De esporte.
Foi um período difícil, porque você imagina como deve ter sido, né? O Pita foi muito... Ele não tinha o perfil para ser prefeito, sabe? Exatamente, não tinha. Ele era um burocrata. É isso. Ele veio da Eucatec, ele era um burocrata. Exatamente. Ele cuidava de finanças e tal. De repente se viu prefeito. E aí não soube fazer a política como deve ser feita. Aí depois teve um problema pessoal com a mulher. Uma série de problemas. Ele era uma pessoa maravilhosa, viu, Américo? Sim. Eu conheci muito bem de perto. Ele ligava para mim para a gente conversar depois que ele saiu da prefeitura. E eu gostava muito dele. E aquele câncer que ele teve foi emocional, com certeza. Sim. Ele não aguentou Sim. o período. Foi muito ruim o período para ele. Bom, você presidiu a Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Tem um valor e tanto, né? Ali ali você tem muito recurso, muito dinheiro. Maior cidade da América Latina. E você tem ali a tradição da Câmara Municipal de São Paulo, que é a primeira Câmara Legislativa das Américas, né? Foi ali que começou. Você substituiu quem? Eu substituí o José Pólice Neto. O Pólice. O Pólice. E algumas coisas eu consegui fazer. Por exemplo, abrir a Câmara para o debate da população. Então, nós tivemos o plano diretor naquela época e a gente fez um debate do plano diretor nas regiões de São Paulo. Então, nós fazíamos grandes assembleias nos céus ou em grandes clubes. Primeira grande assembleia nossa em Guaianazes, no céu de Guaianazes, tinha 2.000 pessoas. Então, os vereadores iam para lá para debater com a população, plano diretor e tal. E a gente convocava pela televisão. Então aparecia um comercial dizendo: olha aí, você tem que debater e tal. Então, próximo sábado, lá no céu, não sei das quantas, e tal, horário, etc., compareça para debater o plano diretor, leve sua proposta. Tal. Então, a gente fez esse debate. A primeira coisa foi abrir a Câmara para a população. Né? Você vê, né, os céus. A situação também valoriza muito os céus. Foi um trabalho muito bem feito. Foi no período que eu fui secretário de comunicação, né? No período que a Marta implantou os céus, e a gente conseguiu fazer um trabalho de comunicação onde as marcas ficaram muito definidas, né? Então, o céu virou uma marca do governo Marta, do governo do PT. Virou. Né? Assim como o bilhete único também. E todo mundo elogiava, tanto a situação como... Claro, é verdade. E o céu depois veio sendo feito por vários outros prefeitos. Tal, né? A ideia foi boa. O próprio Fernando Haddad depois expandiu Precisa acabar esse negócio de quando assume algum cargo, o que saiu... É verdade. Não fez nada. Claro. Às vezes fez muita coisa boa. Pode ser. Dá continuidade, né? Exatamente. Tem alguns que não fazem mesmo, mas tem muitos que fazem. Sim, tem muitos que não fazem nada mesmo. Que não precisa fazer. Tem alguns que o povo gosta sem ele fazer nada mesmo. Exatamente. Mas estou dizendo assim, isso aí é gente que às vezes se elege por questões ideológicas, né? Sim. Então, a coisa ideológica leva a se eleger, tal, etc. Mas, em geral, hoje, o povo é muito sábio para escolher as pessoas. Então, por exemplo, falando aqui da cidade de São Paulo, que eu conheço muito, o povo paulistano é sábio. Ele pode errar, mas depois ele corrige, e ele, né, leva muito em consideração quem atende as suas reivindicações, os seus problemas. Né? E, então, se fizer obra, se resolver problema, tem voto. Se não fizer, é mais difícil. Né? E também leva em consideração a questão nacional, né? O povo de São Paulo sempre tem uma dimensão nacional aqui na cidade de São Paulo, né? Sabe que eu acho que o vereador é mais importante que o deputado estadual? Talvez, porque... Está mais perto do... E o vereador também, ele tem um perfil de decisão mais claro. Ele decide sobre a cidade.
Como São Paulo é uma cidade grande, então ele decide sobre uma cidade grande. É. O deputado estadual, eu vou te falar qual é um problema da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela é muito poderosa, porque o Estado de São Paulo é um Estado-país. Você tem a maior rede de escolas profissionalizantes do país, uma das maiores, né? Hoje a rede federal já é maior, mas você tem uma das maiores redes de ensino profissionalizante, você tem as maiores universidades brasileiras, né? Você tem um centro de pesquisas muito importante, né? De pesquisa agropecuária, enfim, você tem tudo isso. O problema é o seguinte, a Assembleia Legislativa, em geral, ela é muito governista. Ela é muito governista, porque ela é constituída, às vezes, de ex-prefeitos, futuros prefeitos e tal. Ela acaba sendo... E muito município do estado de São Paulo, às vezes, tem fragilidades grandes, não tem autonomia. Ele depende do governo do estado. Então, a Assembleia acaba sendo muito governista. Então, por isso, ela funciona pouco. Sim. Se ela quisesse, se ela fosse independente, ela poderia ter grande participação, né? Sim. Mas ela não tem. Ela não tem, porque ela não tem essa autonomia política. Técnica, autonomia técnica ela tem. Ela não tem autonomia política. A Câmara Municipal de São Paulo, eu estou comparando, evidentemente, com a Câmara Municipal de São Paulo, né? Pode ser uma comparação injusta. Ali, ninguém tem maioria absoluta nunca. Por quê? Porque a relação da população com a Câmara é muito próxima, né? Então, você tem assim, a pressão social é muito grande. Então, prefeito nenhum comanda São Paulo 100%. Aliás, desculpe, comanda a Câmara Municipal de São Paulo 100%. Né? Não comanda. Ali ninguém tem maioria o tempo todo, né? Qualquer prefeito vai ali, de vez em quando ele perde, né? Não existe uma maioria estável de quem estiver na prefeitura, né? Sempre tem, né? Então, esse grau de democracia é muito grande, porque a população age diretamente sobre os vereadores e sobre o dia a dia da Câmara. Eu me lembro que o que eu fazia reunião de líderes, as reuniões do colégio de líderes, a gente abria para a população, abria para as entidades. Imagina, o colégio de líderes começava a maior porcaria. Mas era uma coisa muito positiva. Eu assisti alguns. Entendeu? E depois começamos a transmitir pela internet também, mas o colégio de líderes já começava, então a população participava. Isto faz com que nenhum governo tenha controle, tenha uma maioria estável na Câmara Municipal. Você precisa ter uma maioria para poder governar, mas uma maioria estável ninguém tem. Zé Américo, como é que você se define politicamente hoje? Bom, eu sou um cara de esquerda, né? Acredito numa sociedade igualitária, né? Acho que a gente tem que aprofundar a democracia, tem que combater a desigualdade, para que a gente, num futuro, a gente possa viver uma sociedade igualitária, né? Com igualdade de condições econômicas, de condições sociais, etc. Então, eu me caracterizo como um cara de esquerda socialista. O que o José Américo faz quando não está fazendo política? Eu leio muito, principalmente história e literatura. Muito bom. O jornalismo ainda é uma paixão para você? Ainda é uma paixão, mas só para acompanhar. E acompanhar também a carreira da minha filha, que é jornalista. Sua filha é jornalista? Trabalha onde? Ela trabalha no Washington Post. Ela Washington Post. Correspondente do Washington Post aqui em Brasília. Poxa vida. Que honra, hein? Legal. É filha única, não? Não, eu tenho uma outra mais velha, né, que trabalha em outra área, né, em hotelaria. Não gosta de até que gosta. Não gosta de jornalismo, né? Ela trabalha em outra área. A minha filha mais nova é jornalista. Foi correspondente da Folha de São Paulo em Washington. Quando ela voltou de Washington, ela voltou como correspondente do Washington Post. Essa puxou o pai. Puxou o pai, realizou o sonho do pai, né? Qual é a sua visão sobre o PL da dosimetria? Olha, eu sou contra. E eu sou a favor de que
aquilo que foi julgado pelo STF que seja cumprido. A dosimetria é uma tentativa de passar a mão na cabeça dos golpistas. O Brasil precisa, de fato, punir o golpe, porque a tentativa de golpe é crime no Brasil. Tentativa é crime no Brasil. Certo? E precisa punir essas pessoas porque o Brasil é um país que viveu golpes desde o século XIX. Tem que parar. Vamos voltar a viver na democracia plena. E para encerrar, meu amigo, estamos chegando no final. 2026 é um ano de eleições. Na sua visão, o Lula tem chance de ser reeleito? Bom, eu acho que tem chance de ser reeleito, sim, né? Pelo trabalho que ele vem realizando, pela relação com a população, pela conexão que ele tem com a população. Eu também torço para que ele seja eleito, mas eu acho que ele tem tudo para ser eleito porque ele conseguiu estabilizar a economia brasileira, que é muito difícil, né? Hoje você vê que o valor do dólar está baixo, né? Você vê que a inflação está baixa, você vê que as reservas brasileiras estão muito altas, o Brasil continua exportando muito. O Brasil é um país soberano, não, apesar de muita gente não acreditar, mas o Lula conseguiu negociar com o Trump aquelas tarifas que tinham sido impostas ao nosso país. Quem diria? Né? Então, você teve a oposição bolsonarista foi para os Estados Unidos para tentar manter as tarifas. Né? Eles, aliás, advogaram as tarifas contra o Brasil, né? O chamado patriota com a bandeira americana, né? O que é comum, né? Outro dia eu vi o cara dando uma entrevista na Paulista com a bandeira americana, dizendo, eu sou patriota. É. O próprio jornalista falou, bom, mas patriota onde? É. Então, esses patriotas, falsos patriotas, obviamente, que lutaram para que o Brasil fosse taxado, foram derrotados, porque o próprio Trump compreendeu que o Brasil é um país grande demais para sofrer uma retaliação daquela. Até porque, se os Estados Unidos não compravam, a China começou a comprar, porque o Lula tinha aberto o mercado. Então, o Trump viu que ele ia perder muito. Então, acabou recuando por conta disso. E em paz. Em paz. Isso mesmo. Zé Américo, muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje. Eu sei que você tem muitos afazeres aí diariamente, né? Imagina, mas esse foi muito importante, ter vindo aqui participar do seu programa. Muito obrigado, viu, Zé Américo? Eu que agradeço. Aos nossos amigos espectadores, espero que tenham gostado dessa entrevista. O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.